Oi, gente! O Instagram é uma plataforma incrível para criadores de conteúdo, marcas e empresários crescerem ainda mais na carreira, mas são tantas ferramentas dentro dessa rede social que muitas pessoas acabam cometendo alguns errinhos que podem prejudicar e muito no engajamento e crescimento do perfil. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou falar para vocês alguns erros comuns que eu vejo no Stories do Instagram que eu não quero que vocês cometam. O primeiro deles é não legendar os seus vídeos. Muitas pessoas não vão escutar o seu story porque estão trabalhando ou porque deixam o celular no silencioso, então por isso é muito importante que você coloque um resumo do que você está falando ou ao menos algumas palavrinhas-chave para quem está te assistindo saber do que você está falando. E também essa pessoa pode se interessar, aumentar o volume, voltar outra hora para ouvir ou até mesmo pegar a essência do que você está falando sem precisar ouvir em nenhum momento. Outro erro que muita gente comete é a questão de não deixar o texto legível. As pessoas veem os stories pelo celular e o tamanho das telas variam muito, então a gente tem que pensar que um texto muito pequeno pode dificultar a leitura ou até tornar o texto impossível de ser lido. Então não use uma fonte muito pequena e nem use cores muito parecidas com a cor do fundo do seu vídeo, porque pode ficar muito difícil para outra pessoa enxergar, o que torna mais fácil para ela pular o seu story. Então escolha um tamanho de fonte padrão, nem muito grande e nem muito pequeno. Outra coisa que é importante lembrar é que os stories do Instagram não foram feitos para leitura, então não cometa o erro de postar textos muito longos em um só story, porque honestamente as pessoas não vão ler. Chega a ser até uma coisa meio intuitiva, a pessoa vê lá um texto grande e já pula para o próximo story. Além do texto, outro erro muito comum é diminuir as hashtags até que elas desapareçam. Muitas pessoas acham que as hashtags não são agradáveis visualmente e usam esse truque. Mas se você deixa essas hashtags muito pequenas, o Instagram não consegue fazer a identificação delas no post. Então, se você quer usar hashtag, mas não sabe como disfarçar, algumas dicas são usar a mesma cor do fundo na fonte ou também colocar a hashtag escondida atrás de um GIF. E pronto, problema resolvido. Outra ferramenta que você pode estar usando da maneira errada é o quiz. Eu já vi muita gente usando o quiz para fazer uma enquete sem resposta certa ou errada, só para saber a opinião do público mesmo. Mas, gente, por favor, não use essa ferramenta com esse propósito. O quiz é feito para ter sim uma resposta certa, então acaba ficando desconfortável para a pessoa que está te respondendo, porque se ela escolhe uma resposta errada, aparece aquele aviso de resposta errada. Eu confesso que eu até me irrito um pouco quando as pessoas usam o quiz dessa forma. Outro erro comum no Insta Stories é posicionar enquetes, tags ou até hashtags no lugar errado da tela. Quando você coloca essas ferramentas muito para cima, muito para baixo ou ainda no canto direito, pode ser que a pessoa não consiga clicar ou clique errado. Por exemplo, quando você abre uma caixa de votação e coloca o quadro muito para a direita, pode ser que quando a pessoa clique para passar para o outro Stories, ela acabe clicando na resposta errada da sua enquete. Ou seja, quando você vai ver o seu resultado, ele não tá certo. A mesma coisa acontece quando você coloca uma tag muito para cima, porque a pessoa quando tenta clicar, pode não conseguir clicar. Por isso, o ideal é deixar as tags, votações, caixa de perguntas e hashtags mais centralizadas para que as pessoas consigam clicar sem erro. Além disso, uma coisa que pode estar fazendo com que as suas visualizações caiam é postar todos os stories no mesmo horário. Quando a gente posta em momentos diferentes do dia, há maiores chances do seu perfil ficar entre os primeiros da lista dos outros usuários. Então, uma dica é pensar em quantos stories você quer fazer nesse dia e tentar dividi-los entre manhã, tarde e noite. Assim, os seus stories aparecem com mais frequência para os seus seguidores e as chances são maiores das suas visualizações crescerem. Outro erro que você não pode mais cometer é o de postar vários stories parecidos em sequência. Por exemplo, 4 bumerangues, muitas fotos seguidas, vários vídeos falando sobre o mesmo assunto. É importante diversificar para assim reter mais ainda a atenção do seu público.
E por último, um erro que você pode estar cometendo é não marcar a pessoa sobre quem você está falando em todos os seus stories. Se você realmente quer que uma determinada pessoa te note, reposte os seus stories, é importante que você a marque em toda a sua sequência de stories. Sem contar que muita gente esquece que para você conseguir repostar alguém, essa pessoa precisa ter te marcado, senão não tem como. Agora, pensa comigo, se você só colocar o arroba dela em um de 6 stories, essa pessoa só vai receber uma notificação de menção. Além disso, essa pessoa pode até querer te repostar, mas a postagem de um story seu pode não fazer sentido nenhum nos stories dela e nem mesmo para o público dela. Então, marcando a pessoa em todos os seus stories, você aumenta a chance da pessoa encontrar as suas postagens e, ao mesmo tempo, aumenta a chance de ser repostado. E esses são os erros mais comuns que eu sempre vejo nos stories que podem estar atrapalhando o seu engajamento e crescimento e que eu não quero que você cometa. Se você gostou do vídeo, não esquece de me dar um joinha e se inscrever aqui no canal se ainda não é inscrito. Beijos e até o próximo vídeo.